Akhenaton, anteriormente conhecido como Amenófis-Quarter, é um dos faraós mais intrigantes e controversos da história do Egito Antigo. Seu reinado, que ocorreu durante o final do período da 18ª dinastia, é marcado por uma tentativa radical de reformar a religião egípcia, substituindo o panteão tradicional de deuses por um culto monoteísta centrado no deus Aton. A vida e o legado de Akhenaton oferecem um vislumbre fascinante da complexidade religiosa e política da antiga civilização egípcia. Akhenaton ascendeu ao trono em torno de 1353 a.C., sucedendo seu pai, Amenófis III. Seu reinado é notável por uma série de reformas radicais, tanto na esfera religiosa quanto na artística e cultural. Akhenaton começou a governar sob o nome de Amenófis-Quarter, mas, por volta do 5º ano de seu reinado, ele adotou o nome Akhenaton, que significa aquele que é útil ao Aton. Essa mudança refletiu sua nova orientação religiosa e seu desejo de estabelecer o culto a Aton como a principal forma de adoração no Egito. Antes das reformas de Akhenaton, o Egito seguia uma religião politeísta profundamente enraizada, com um panteão de deuses adorados em vários centros de culto ao longo do país. O deus principal era Amon, frequentemente associado ao poder real e à fertilidade, e seu culto era o mais influente na sociedade egípcia da época. A grande inovação de Akhenaton foi a introdução do culto a Aton, uma divindade representada pelo disco solar. Aton, de acordo com Akhenaton, era o único deus verdadeiro e todas as outras divindades deveriam ser rejeitadas. Esse monoteísmo radical contrastava fortemente com o politeísmo tradicional do Egito. Para consolidar sua nova religião, Akhenaton fez várias mudanças significativas. Akhenaton fundou uma nova cidade, Akhetaton, moderna Amarna, que se tornou o centro religioso e administrativo do reino. Esta cidade foi projetada para glorificar Aton e foi a nova capital do Egito, substituindo Tebas, que era o centro do culto a Amon. Akhenaton foi notável por sua arquitetura única e suas representações artísticas, que se desviaram das tradições estilísticas anteriores. Destruição de cultos rivais, Akhenaton e sua esposa, Nefertiti, empreenderam uma campanha sistemática para erradicar o culto a Amon e outras divindades. Muitos templos dedicados a esses deuses foram destruídos e suas imagens foram removidas ou vandalizadas. Isso não apenas demonstrou a supremacia de Aton, mas também consolidou o controle de Akhenaton sobre a religião e o governo. Mudança na arte e representação. Durante o reinado de Akhenaton, houve uma transformação significativa na arte egípcia. As representações tradicionais dos faraós e dos deuses foram substituídas por uma nova estética que enfatizava a naturalidade e a intimidade. Akhenaton e sua família foram frequentemente retratados em posturas mais informais e realistas, refletindo a nova visão de um rei mais próximo de seu povo e da divindade. A revolução religiosa de Akhenaton não foi apenas uma mudança na prática religiosa, mas também uma expressão de suas ideias filosóficas e teológicas. Algumas das principais ideias associadas ao culto de Aton e à filosofia de Akhenaton incluem monoteísmo radical. Ao promover Aton como o único deus, Akhenaton fez uma declaração ousada contra o politeísmo dominante. Ele promoveu a ideia de um Deus único e transcendente que era responsável por toda a criação e que se manifestava através do Sol. Essa ideia de monoteísmo, embora não tenha durado muito após sua morte, foi uma das primeiras manifestações conhecidas de uma crença em um Deus único em uma civilização antiga. O papel do faraó como mediador. Em sua nova religião, Akhenaton se posicionava não apenas como governante terreno, mas como o único mediador entre Aton e o povo egípcio. O faraó era visto como o representante direto de Aton na terra, e sua autoridade era considerada derivada diretamente da vontade divina de Aton. ênfase na harmonia natural. A arte e a arquitetura associadas ao culto de Aton refletem uma visão de harmonia e ordem natural. Aton era representado como disco solar irradiando luz e calor sobre a Terra, simbolizando a ideia de que a ordem e a vida eram mantidas pela luz e pela energia do Sol. Redefinição da prática religiosa. O culto a Aton promoveu uma forma de adoração mais pessoal e direta. Em vez de rituais complexos e cultos de imagens, a adoração a Aton era centrada na apreciação da luz solar e na celebração da criação divina. A mudança para um culto mais abstrato e menos centrado em imagens físicas foi uma inovação significativa. A tentativa de reformar a religião egípcia sob Akhenaton encontrou resistência significativa entre os sacerdotes e o povo que eram profundamente leais ao culto tradicional de Amon.
Após a morte de Akenaton em torno de 1336 a.C., seu sucessor Tutankhamon reverteu muitas das mudanças religiosas promovidas por Akenaton. Tutankhamon, que inicialmente se chamava Tutankhaton, restaurou o culto a Amon e abandonou Akhetaton como a capital. O período de Amarna, durante o qual Akenaton governou, foi relativamente curto em termos históricos, e as reformas religiosas foram rapidamente desfeitas. A cidade de Akhetaton foi abandonada e eventualmente esquecida, e o culto a Amon foi restaurado com vigor. No entanto, o reinado de Akenaton deixou uma marca indelével na história egípcia e na tradição religiosa. Embora o culto a Aton tenha sido breve, o reinado de Akenaton é significativo por várias razões. Inovação religiosa. A tentativa de monoteísmo de Akenaton é uma das primeiras conhecidas na história antiga e oferece uma perspectiva precoce sobre a ideia de um Deus único. Sua abordagem influenciou o pensamento religioso em várias culturas posteriores e é frequentemente comparada com outras tradições monoteístas, como o judaísmo. Akenaton é uma figura enigmática, cuja tentativa de reformar a religião egípcia é um dos episódios mais fascinantes da história antiga. Seu reinado representa um momento de radical transformação e inovação, ao mesmo tempo em que reflete as complexidades e as tensões da sociedade egípcia da época. As ideias de Akenaton sobre monoteísmo e sua abordagem artística e filosófica deixaram um legado duradouro que continua a intrigar e inspirar estudiosos e leitores modernos. A história de Akenaton é um testemunho do poder das ideias e das mudanças culturais em moldar a trajetória das civilizações.